Então, boa tarde a todos, os meus colegas de colegiado, Lili. Queria dizer que foi um prazer trabalhar com você, Lili. Aprendemos bastante coisas juntos, né? E obrigado pela ajuda aí que você me deu em vários momentos. Joacir, Paquete, Marcelo, obrigado, Marcelo, pela força que você está dando aí nos eventos, primorosa a tua ajuda. E né, sempre disposto, né, a atender a gente, então, obrigado. Livra a gente aí dessa preocupação, né, de passar slide e tudo mais. Então, obrigado, Marcelo. Joacir, boa tarde. E aos acadêmicos, boa tarde também. Então, gente, hoje nós vamos fazer uma fala mesclando aí a história e a geografia, né, que são disciplinas correlatas a vida toda, né? Uma não vive sem a outra. E a gente vai tentar elucidar um pouquinho essa questão do termo de região como objeto em trânsito. Então, eu vou fazer a minha fala voltada, logicamente, para a geografia, né, essa evolução, assim, tanto da geografia como ciência, e a região vai fazer um acompanhamento junto com a geografia, e aí a Liliane vai fazer a parte, né, da história relacionada à região. Então, já queria agradecer a presença de todos vocês. Então, a gente vai fazer as falas e depois vamos abrir aí, né, para questionamentos que vocês possam vir a ter. Podemos iniciar ali, Marcelo? Então, gente, aqui o comecinho aqui, né, bem simplesinho, eu puxei 3 conceitozinhos do termo região. Porque, na realidade, a região, esse termo região, é um termo que ele vai se transformando de acordo com a evolução dos tempos, né? Então, nós vamos ver aqui um conceito puro de região. Então, você tem ali que a região deriva do latim, do regio, né, que seria regência de uma área, a regência, né, de regra, assim. Uma vasta extensão de terreno voltado ali para a geografia, e uma grande extensão de terreno ou território dotado de características que o distinguem. Então, ao longo do tempo, essa questão da região, ela foi se transformando de acordo com algumas correntes, né? E, no entanto, assim, se você for ver, não existe um conceito acabado de região, né? Se você pegar lá a região do século XIX, ela tinha uma característica, você pega a região hoje dentro da evolução tecnológica, você já classifica a região de uma outra forma, né? Então, nós vamos tentar situar vocês, assim, dentro dessa, né, dessa flutuação aí na questão e compreender esse conceito de região ao longo da história, né? Então, eu tenho, assim, uma referência aqui, mais adiante, eu já vou passar para vocês um slide ali, que vai ser, nós vamos falar sobre as escolas geográficas e algumas correntes da geografia, e que alguns pensadores, alguns autores ajudaram a elucidar essa questão de região de acordo com a visão deles, né? Então, tem uma corrente de um pensador que transformou, até ajudou a geografia a se transformar numa ciência, que é a corrente vidaliana ou do Paul Vidal de Lablas, né? Então, na realidade, o Lablas ele considerava a região assim um espaço, né, pautado por características que diferenciava-se do seu entorno. Então, ali você classificava como uma região, né? Aquele conjunto que você tinha ali de aspectos físicos ou naturais, você classificava aquilo ali como uma região. Outros autores mais assim, autores clássicos, consideram uma região uma área natural marcada por um conjunto de elementos fisiográficos, né? Ou seja, o clima, relevo, geologia, a hidrografia, a parte ali dos seres vivos que habitam a região, eles classificavam como uma região. Então, até a corrente vidaliana ali, ou de Lablas, a geografia não se constituía num ramo autônomo de conhecimento, né?
Então, a partir da escola francesa, que eu já vou comentar com vocês mais adiante, que foi um dos pilares da geografia científica, a geografia começa a tomar característica de uma ciência geográfica que vai se tornar explicativa, né? Porque a ideia de uma ciência é explicar tudo o que acontece, e a geografia vai por esse caminho aí. Então, gente, eu vou dividir essa questão da região em 3 movimentos. O primeiro movimento é do senso comum, o segundo movimento, ele passa a questão histórica, temporal e espacial, e o terceiro movimento, ele vai estar ligado à parte da geografia crítica, que são as práticas sociais que mudam todo o espaço, né, natural e transformam num espaço humanizado, ou uma natureza que era um espaço que era da natureza, ele se transforma num espaço artificial, tá? Então, no primeiro movimento, ele está relacionado ao senso comum. No senso comum, na realidade, você não tem um conceito exato do que é uma ideia de extensão de um elemento de um conjunto que é uma região, tá? Em geral, essa ideia de região associada ao senso comum, ela não tem uma visão clara de critério. Os elementos que se assemelhavam ali, que podem variar, que se assemelham num espaço, eles podem ser classificados como uma região. Por exemplo, assim, eu vou pegar uma definição, o espaço universal, o universo, que é um espaço de bilhões e bilhões, né, até é difícil mensurar, de anos-luz, e que é um espaço extremamente complexo. Algumas partes desse universo você pode chamar de região, né? Ou eu posso chegar mais próximo da gente e você pegar uma parte do corpo humano, uma região do corpo humano, que tem ali algumas características particulares. Tá? Então, esse seria, mais ou menos assim, a primeira visão do conceito de região baseada no senso comum. Então, você não tem uma definição bem clara dessa questão. O segundo movimento, como eu falei, ele é histórico, ou seja, ele é temporal e espacial. Então, a região vai sofrer alterações ao longo do tempo. Até a Liliane vai mostrar para vocês essa evolução aí ao longo da história, através de fotografias, né, e de mapas. Então, ela vai... Tá uma barulheira aqui que está passando uma carreata perto aqui. Então, ao longo do tempo, essas alterações vão sofrendo, né, de acordo com uma forma que a sociedade incorpora as suas práticas políticas, técnicas, científicas e assim por diante. Então, a região vai se transformando, ela vai tomando uma outra característica, tá certo? Então, o que a gente pode perceber que ao longo da história, cada sociedade, ela vai modificar aquele espaço onde ela vive, vai transformar a região, né? Mais adiante eu vou comentar com vocês ali a evolução de uma região que era natural e que passa a se transformar numa região artificial. E aí um terceiro movimento que ele tem a ver com as práticas sociais. Então, as relações sociais desse grupo, eles acabam transformando o espaço e modificando as características da região onde elas vivem. Então, relações de poder, o modo de produção, as relações sociais em si são elementos fundamentais para dar um sentido no processo de regionalização. O próprio Brasil, veja que ele passou ao longo da história por diversos processos de divisão regional, que a gente vai falar mais adiante, tá? Quando você busca esses movimentos, veja, a própria geografia, ela começa a se transformar. Então, você tem uma visão de região na geografia tradicional, né, que era aquela visão de apenas descrição de paisagem, né, vou descrever a paisagem, você está dentro da geografia tradicional. Aí você passa a ter uma divisão diferente dentro da geografia quantitativa. A geografia quantitativa, ela vai buscar uma homogeneidade do território, de onde você está, para você estabelecer algumas relações entre as regiões. Por exemplo, eu posso dar um exemplo para vocês de uma divisão dentro da geografia quantitativa, são os cinturões agrícolas ou belts agrícolas, ou faixas agrícolas que os Estados Unidos empregam dentro de uma agricultura extremamente produtiva, né, racionalizada, e que eles conseguem dividir o espaço dele em regiões
de acordo com o tipo de solo, de clima, do relevo, eles fazem um tipo de cultivo ali naquela região e que se desenvolve muito bem. Então, isso ele puxa esse conceito de região dentro da geografia quantitativa, tá? E aí vem a questão da geografia humanística. A geografia humanística, ela vai trabalhar com critérios econômicos e políticos e administrativos, mas ela vai ver assim como o espaço, né, como uma identidade de pertencimento, vamos dizer assim. A região é um espaço mais amplo, né? Por exemplo, a Liliane vai abordar isso com vocês, com fotografias, mas assim, uma pessoa que nasceu no Nordeste, vamos imaginar assim, ela acha que todos os nordestinos têm um jeito próprio de ser, né? Então, o modo de falar, o modo de se vestir, os hábitos alimentares, né? Então, ela passa a pensar nesse grupo que vive nessa região como que todos os grupos, todas as pessoas que habitam esse espaço são iguais, mesmo ela não conhecendo a região toda. E isso serve para o sul do Brasil. Você vê que o sul do Brasil, a gente fala o sul do Brasil, eu já estou falando de uma região, né? A região sul do Brasil. Ela é um Brasil diferente, porque as características fisiográficas do sul do Brasil atraíram os europeus que vieram para cá, e dentro de um modelo de colonização, eles vieram com as famílias para ficar aqui. Né, dentro daquela colonização de povoamento, eles vieram para ficar. Então, eles deram um traço diferente na arquitetura da região sul, né, trouxeram eles não abandonaram, eles abandonaram as ligações políticas do lugar onde eles estavam, mas eles trouxeram com eles os hábitos dessa região onde eles viviam lá na Europa, por exemplo, os italianos, os alemães e os eslavos, e deram uma característica diferente dentro da região sul. É por isso que a gente fala, o sul do Brasil é um Brasil diferente. Ele é diferente no clima, na vegetação e, principalmente, se você for ver, nos aspectos humanos, sociais, das pessoas que habitam essa região. Né? Elas deram uma cara diferente ali para a região sul do Brasil. Tá? Então, seriam mais ou menos essas três correntes ali, que a geografia, ela flutua, o conceito da região flutua e faz a geografia se transformar. Né? Essa geografia crítica que eu falei, ó, os geógrafos ligados à geografia crítica, e temos uma referência muito forte aqui no Brasil, que é o Milton Santos, né? Ele faz referência a isso, ele faz uma associação do espaço e do território. Né? Então, ele vai analisar uma perspectiva crítica desse espaço, baseado até em evoluções tecnológicas. A gente vai ver mais à frente ali uma definição de região que ele fez para o Brasil, um mapa diferente, baseado na evolução tecnológica, ou da concentração, né, da evolução dentro do Brasil. Tá? Marcelo, pode passar o slide para mim, por gentileza? Então, aqui nós chegamos, eu posso dizer assim, que o século XIX, gente, foi o século de ouro para a geografia e para a história. Né? Ali nós vamos ter uma definição dos objetos, né, da ciência geográfica, principalmente. Ou seja, por que o século XIX é o século de ouro para a geografia? Aqui você vai aliar o passado e ciência, né? Ou seja, as escolas geográficas que deram alicerce à geografia científica surgiram no século XIX. E essas escolas se instalaram ali na Alemanha e na França, e dentro delas vários pensadores que deram uma característica à geografia científica. Esses pilares, os princípios que norteiam a geografia, eles podem definir a geografia como uma ciência. É uma coisa simples, assim, se você for ver. O princípio da extensão, que o Friedrich Ratzel, da escola alemã, estabeleceu, ele trabalhava principalmente com a cartografia para você delimitar um espaço, né, ou uma região, e estudar um fenômeno que possa ter acontecido ali dentro daquele espaço. Né? Então, olha, nós estamos já lá, desde o início, voltando à questão do conceito de região. Né? Então, esse contraponto aí da escola alemã com a escola francesa, elas deram um pilar para a geografia científica. E dentro desses princípios, você tem o princípio da extensão, da analogia, da causalidade, da conexidade e
analogia, conexidade, causalidade, atividade, né, e extensão. Seriam aí os 5 princípios da geografia científica. E aí, dentro dessas escolas, se destacam, por exemplo, o Frederick Ratzel, ele foi o pai do chamado determinismo geográfico. O que isso tem a ver com região? Veja, Jorge, o determinismo, o Ratzel dizia assim, que o homem é um objeto, o homem é fatalizado pelo meio. Ou seja, o homem depende daquele meio para sobreviver. O meio do jeito que está, o homem vai ter que se adaptar àquele meio. Então, ele é fatalizado pelo meio. Isso, então, quem determina as ações do homem é o meio. E na escola francesa, veja a corrente do Vidal de Lablas, ele dá uma outra visão. Ele diz que não, que o homem tem a possibilidade de transformar e de adaptar o meio. Então, o Lablas, né, dentro desse pensamento dele, ele é um pensador do possível. Daí que vem o possibilismo. Ele faz um recorte assim, espacial, diferenciando o natural e cultural dos lugares. Então, dentro dessa teoria possibilista, o Vidal de Lablas, ele diz que o homem pode inverter a ordem natural que o Frederick Ratzel associava ao determinismo geográfico. Então, você passa a ter uma possibilidade de transformação, adaptação daquele meio natural numa região ou num meio cultural e que vai se transformar depois, dentro da evolução científica e tecnológica, né, em outros espaços aí, outros recortes que a gente vai fazer. Tá? Marcelo, por gentileza. Aí, então, agora nós vamos pegar, assim, a leitura que o Milton Santos faz, gente, sobre as divisões de região. Então, o Milton Santos um geógrafo famoso, né, aí no Brasil e no exterior, ele vai dividir o espaço em natural e no espaço artificial. Né? A região natural, o espaço natural é composto pelos elementos da natureza apenas. E a região humanizada ou artificial é quando o homem chega na região, ele vai transformar, é possível, dentro do possibilismo do Lablas, é possível você transformar essa região numa região que possa atender às necessidades daquele grupo que vai habitar a região. Né? Então, o Milton Santos, vocês vão ver mais adiante ali, ele vai fazer uma divisão regional baseada no desenvolvimento tecnológico, ou seja, na evolução científica, né, e que vai modificar esse conceito de região natural que a gente tinha. Tá certo? Então, as metodologias do Milton Santos influenciaram muito a geografia ou as ciências humanas, né? Então, para o Milton Santos, o conceito de região apareceu na geografia moderna em meados do século XIX, tá? Baseada nas disciplinas da natureza, mas isso vai evoluindo ao longo dos tempos, tá certo? Então, o Milton Santos também, por exemplo, ele classificar um conjunto, uma bacia hidrográfica, vamos supor assim, ele vai classificar de acordo com as características naturais daquela região, né? Então, você volta ao conceito ali de região natural. Tá certo? Então, o Milton Santos relata bem isso na sua obra Metamorfose do Espaço Habitado. Ele vai mostrar essa transformação do homem da natureza primitiva em natureza humanizada ou cultural, né? O homem é o agente transformador da paisagem. E com isso, na evolução histórica, as regiões vão se transformando, e no Brasil a gente já vai ver ali alguns exemplos, onde isso é possível você identificar bem essa transformação. Tá certo? Marcelo, pode passar para mim, por gentileza? Aí nós vamos ver, assim, as divisões das regiões brasileiras ao longo dos tempos, né, baseada na divisão do IBGE. Então, o IBGE, ele foi criado com esse intuito de estabelecer algumas estatísticas sobre o território brasileiro, né, e até auxiliar nessa questão aí de divisão regional, para assistir os governos nessa questão de implantação de gestão pública, de políticas, investimentos, e aí começam a aparecer algumas divisões regionais do Brasil. Por exemplo, na década de 40,
o IBGE utiliza um conceito de zonas fisiográficas. Eu já vou mostrar um mapinha para vocês. Você vê assim, as zonas fisiográficas, ou seja, o IBGE usou as características da natureza, que seria lá o aspecto da região natural, né? Uma combinação de características naturais para dividir os estados brasileiros dentro de certas regiões. Né? Então, a gente vai ver ali, vou mostrar um mapinha para vocês com essa evolução. Tá? Então, começa a surgir ali, já, por exemplo, na década de 50, 60, uma nova divisão em macro-regiões. Lá nos anos 70, já não se pode mais usar apenas os elementos da natureza para dividir o Brasil. Então, começa a haver ali uma articulação na questão econômica da estrutura urbana para você poder compreender o processo de organização do espaço brasileiro. Porque a economia começa a evoluir ao longo da história e você não pode ficar preso àquele conceito antigo lá de região, apenas região natural, né? Então, essa divisão, assim, em regiões, parece que é uma coisa simples. Vamos dividir você para lá, você para cá, mas não é. Ele é, na realidade, uma questão, assim, bem complexa, onde você vai ter que analisar todas as estruturas, por exemplo, se é uma divisão regional do Brasil, as estruturas dos estados, para você classificar os estados dentro daquelas regiões. Claro que pela proximidade dos estados, né, a gente fica mais fácil de você agrupar, mas cada um tem as suas características particulares, né? As bases que foram usadas para o IBGE fazer essas abordagens, elas foram se modificando ao longo dos tempos. Tá, Marcelo, pode mudar ali para mim? Então, aqui vocês têm uma evoluçãozinha dos mapinhas do Brasil, gente, de acordo com esse processo que eu comentei com vocês. Veja como era a divisão regional do Brasil lá nos anos 40, né, que foi ali, nós tivemos, eu já vou mostrar uma evolução histórica desde lá de 1913 para vocês, mas que a primeira divisão, reparem como ela era diferente. Né? Por quê? Porque o IBGE usou as características físicas da região. Ele conjugou ali os processos físicos, ou seja, solo, clima, relevo, vegetação, hidrografia, semelhantes, e agrupou. Com o passar do tempo, percebeu-se que a gente não conseguia ficar nessa divisão, né? Porque os espaços foram se transformando. Então, aí você tem uma modificação feita lá ainda na década de 40, veja lá em 45, já mudou um pouquinho, né, a divisão. Nos anos 60, ela começa a se assemelhar à divisão que a gente tem hoje, né, 60, 70, você começa a olhar a região não só dentro do aspecto natural, mas você começa a inserir o homem como agente transformador, então você passa a ter ali a formação econômica dos estados, para você conseguir dividir, né, os estados dentro das regiões. Então, quando você vê assim, na divisão lá de 45, perceba, São Paulo ainda estava agregado junto com a região sul, né? Já lá nos anos 70, São Paulo já passa a fazer parte da região sudeste. Então, a região sul com base agrícola aqui e a região sudeste com a sua base industrial, tá? Então, já é uma visão diferente do espaço regional. E aqui você tem a divisão de 88, que é a divisão que a gente vive hoje, né? A última modificação baseada na Constituição de 88 é a divisão que nós temos hoje, né? De 70 para cá tivemos pequenas modificações, mas a divisão que temos hoje é baseada na Constituição de 88. Marcelo, pode passar para mim. Um pouco mais tarde, a gente surge ali nos anos 60, final dos anos 60, um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger. Ele dá uma nova visão da divisão regional do Brasil baseada em características geoeconômicas. Ele dá uma outra divisão baseada em 3 complexos regionais, né? Então, ele baseia-se no processo histórico de formação do território brasileiro, mas leva em conta, principalmente aqui, o efeito da industrialização, o que a indústria fez nessa divisão do espaço brasileiro. E aí surge, então, pode passar ali para mim, Marcelo? Surge esse mapa do próximo slide,
Ó, aqui você vai ver o Brasil dividido em 3 regiões chamadas geoeconômicas. Então, aqui você abandona a ideia do espaço natural apenas, né? Segundo aí especialistas, essa divisão regional, junto com a do Milton Santos, que é a mais nova, é a que mais se aproxima da realidade brasileira. Então, aqui você tem o número 2, que é o Complexo Centro-Sul, processador da riqueza do Brasil, a região da Amazônia, né, onde você vai ter ali grande fornecimento de matérias-primas vegetais, minerais, um espaço agrícola, a fronteira agrícola brasileira hoje está voltada para essa região, né, principalmente ali a região de Tocantins, né, um estado que já nasceu aí na Constituição de 88, com forte tendência agropecuária, e a região Nordeste continua ali, permanece, mas só que com um pequeno detalhe, gente, se vocês forem reparar, nessa divisão geoeconômica, nós temos alguns estados que estão dentro de 2 regiões ao mesmo tempo, ou seja, são estados onde você tem, vamos imaginar que o norte de Minas, ó, por que o norte de Minas não pertence ao Centro-Sul? Porque o norte de Minas, ele é um sertão. O norte de Minas tem rios temporários, ele tem clima semiárido, tem vegetação de caatinga, ele tem uma economia voltada a uma pecuária extensiva, né? Ou seja, ele é um sertão, então ele pertence ao Nordeste. Entende? Se você for ver aqui o Mato Grosso, ó, o Mato Grosso, que na divisão do IBGE normal, em 5 regiões, pertence ao Centro-Oeste, o Mato Grosso, nessa divisão do Pinchas-Geiger, ele pertence à região Norte, porque ele tem clima equatorial, ele tem extrativismo de madeira, ele é uma Amazônia, né? Então, nessa divisão regional do Pinchas-Geiger, ele abandona o conceito de que cada estado, politicamente, tem que pertencer dentro de uma mesma região. É o conceito da divisão política das regiões. Aqui abandona-se isso. Você pode ter estados dentro de regiões diferentes. Tá certo? Marcelo, pode passar para mim. E aqui estamos chegando ao fim já da minha fala. Você tem aqui uma visão do mapinha do Milton Santos. Repare que ele usa outro critério para dividir o Brasil em regiões. Aqui aparece uma divisão nova, gente, que é a divisão chamada divisão região concentrada. Reparem que ele pega os 3 estados do Sul mais os 4 estados do Sudeste e junta que se concentra, vamos dizer assim, o centro de tecnopolos da economia brasileira, o centro de pesquisas, estão aqui grandes cidades, metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, né? O fluxo urbano aqui intenso, grande quantidade de população. Então, o Milton Santos achou por bem separar essa região e formar uma só. Ele juntou Sul e Sudeste. Aí você vê a região da Amazônia permanece, com uma pequena diferença aqui, que Tocantins, ele permaneceu aqui na região centro-oeste, que era já na divisão do IBGE, antes de dividir Goiás englobava todo esse estado aqui, né, tanto os 2, Goiás e Tocantins, e lá você tem a divisão do Nordeste. Então, a grande diferença dessa divisão, ela é baseada na concentração da riqueza, da informação, da concentração da população, né, concentração, veja, você tem aqui grande fluxo de shopping centers, de comércio, é uma convergência de fluxo comercial enorme aqui, tá? Então, o Milton Santos, que ele já abandona aquele conceito de região apenas natural, ele vem dentro dessa nova geografia a fazer uma divisão da região concentrada aqui. E ver se você for pegar, assim, a região sudeste ao longo da história, ela já agregava alguns fatores que proporcionaram o desenvolvimento da indústria na região, né? Ela já tinha ali uma rede ferroviária bem definida, a presença dos imigrantes que já tinham a habilidade de trabalhar com o processo industrial, a produção do café, os lucros com o café, né, possibilitaram que a região se transformasse. Então, tudo isso agregado à região sul, que sempre teve lá o status de ser um celeiro agrícola do Brasil, ele concentrou aqui
a economia brasileira, né? Não que as outras regiões não tenham importância para o Milton Santos, não é isso, mas ele determinou aqui o papel de cada região dentro dessa nova concepção, né, de divisão regional que ele desenvolveu. Pode passar para mim, Marcelo, por gentileza. Aqui você tem, eu vou fazer rapidamente um histórico, né, da divisão regional do Brasil. Você vê, assim, que essa divisão foi se adaptando às características físicas, mas depois veio as características culturais e sociais dos estados brasileiros. Tá? Pode passar, Marcelo. Essa divisão de 1913, gente, foi uma das primeiras. Essa divisão de 1913 do Carlos Miguel Delgado foi uma das primeiras divisões regionais do Brasil, e nessa divisão é que o IBGE encontrou suporte para fazer a primeira divisão regional do Brasil lá nos anos 40. Tá? Pode reparar que ela é uma divisão bem parecida com a primeira divisão regional do Brasil. O Delgado, ele usou um mapa do Brasil, gente, baseado nessa época, aí, século, né, XIX, em áreas agrícolas, né? Final do século XIX, início ali do século XX, em áreas agrícolas. Tá? Pode passar, Marcelo, por gentileza. Aí você vai ter uma nova divisão do mapinha ali em 45, veja, ó, aqui você já entra, já começa a se dividir nas semelhanças fisiográficas, tá? Então, já começa a montar uma divisão regional baseada no que a gente viu ali do IBGE. Pode passar, Marcelo, por gentileza. Aqui você tem já uma divisão bem próxima da que nós vivemos hoje, né? Tirando, ó, Mato Grosso era o maior estado brasileiro antes da divisão lá no meados dos anos 70, o Tocantins junto ainda com Goiás, e São Paulo ainda pertencente à região sul, e veja que a Bahia, ela fazia parte da região sudeste, da região leste, desculpe, tá? Podemos passar, Marcelo, mais um. Aqui você vai ter um mapa da divisão de hoje já, né, com as mudanças que ocorreram na Constituição de 88, então Tocantins dividiu, Goiás dividiu, Mato Grosso já estava dividido lá de meados dos anos 70, 75, 77, né, e você tem uma cara da divisão regional que o IBGE deu nas características de hoje. Então, a última divisão regional que o nosso país teve foi baseada nas mudanças da Constituição de 88. Extingue-se territórios, formam-se só estados brasileiros, o Brasil passa a ter 27 UFs, não tem mais território federal, e 5 macro-regiões, como a gente vê, né, como percebe até hoje. Tá, Marcelo? Por gentileza. E aqui, gente, nós temos uma divisão do estado do Paraná, para vocês verem como a gente pode regionalizar qualquer espaço, né, se você obedecer a algumas características. Então, por exemplo, essa divisão do estado do Paraná em 10 mesorregiões, a gente sabe que o Paraná está inserido dentro da macro-região sul do Brasil, né, mas dentro do Paraná foi dividido as macro ou mesorregiões, ou às vezes até micro-regiões geográficas, que isso proporciona uma visão mais intimista do espaço, né? Você é capaz de identificar as maiores diferenças ou peculiaridades dentro do espaço paranaense, diferente do que você vai analisar o Paraná dentro de um contexto macro-regional na região sul. Tá certo? Então, o que a gente percebe é que esse processo de divisão regional, ele não é fixo, e ele não está definido ainda. Isso pode mudar a qualquer momento. A gente sabe que no Congresso tem lá, não está tramitando, mas já tramitou por lá uma redivisão da região amazônica, né? É lógico que ela vai ser baseada aí em interesses econômicos e que, por enquanto, está engavetado, que é para o bem da natureza brasileira, né? Mas existe uma proposta. E aí, esse processo de divisão não está definido, ele é flutuante. De acordo com os interesses, ele pode aparecer uma divisão regional aí. Então, vou deixar a palavra com minha amiga Liliane, que agora vai puxar para o lado da história, né, e vai dar uma boa explanação para a gente aí sobre a região e a história.
Obrigada, César. E aí, para provocar a gente mesmo, né? Eu acho que a gente deveria ter dado o título da nossa conversa, da nossa conversa acadêmica hoje, entre historiadores e geógrafo, né? Ou entre história, geografia e sociologia, falando de região, né? Então, eu quero dar continuidade a essa conversa, retomando alguns princípios muito interessantes que o César acabou de falar para a gente, logo no início da fala, onde ele destacou as vertentes vertentes geográficas do 19, né, que começa a pensar a região no sentido de descontinuidade, no sentido de domínio, no sentido de divisão, né, primeiramente com os critérios políticos fincados nas questões de domínio de território, e as questões geográficas, e aí passando pelas escolas geográficas da Alemanha, da França, mostrando a constituição do campo geográfico no 19, assim como a história também está constituindo o seu campo, né? Então são as ciências pensando seu objeto, a geografia e o seu conceito chave, né, que é a região, não ficou de fora, obviamente. E o que o César está mostrando para a gente, aí eu quero aproveitar essa deixa para inserir a minha fala, o que o César acabou de mostrar para nós é que a região é um conceito, né? A região tem uma história, a região, enquanto um conceito, carrega uma historicidade e vem se transformando ao longo do tempo, né? E a sociedade vai se apropriando, a história vai se apropriando, a política vai se apropriando e vai construindo, então, aquilo que vai ser concebido como divisões regionais, né? Então, se as regiões, né, se a região ou se as regiões são objetos, e essa é uma das vertentes que eu quero trazer aqui para a gente discutir, contribuir, né, nesse escopo, né, de conversa, é o fato de que a região ou as regiões, elas estão em trânsito, né? E a região, ela nos põe, a categoria região nos coloca diante de inúmeras possibilidades para pensar, né? De maneira histórica, né? Então, as regiões são históricas, os conceitos de região carregam uma história, né? E uma das possibilidades para pensar a região, e aí eu gostaria que o Marcelo passasse o slide, é aquilo que eu vou chamar de vertente cultural simbólica, né? Essa vertente cultural simbólica, e aí eu acredito, pessoalmente, eu acredito que a gente deve muito ao Milton Santos, né, que nos anos 80 traz para a gente esse novo formato para pensar a região, sobretudo a partir daquilo do que ele vai chamar de rugosidades, né? A gente está falando que Milton Santos é um geógrafo marxista, né? Como é que ele vai contribuir para a história pensar o conceito de região? É com as rugosidades, né? O Milton Santos, lá tributário daquela concepção possibilista da geografia, que é do 19, né, ele vai dizer, olha, a região, as regiões, elas carregam as marcas de um modo de produção, e essas marcas são as memórias. Então, assim, eu gosto muito do conceito, eu acho que o conceito do Milton Santos, esse conceito de rugosidades, ele nos chama para pensar não só a região como um espaço onde a história acontece, mas a região como algo, né, algo repleto, um conceito e também uma prática repleta de historicidade. Então, nessa toada aí, tomando, que eu fiz questão de retomar o Milton Santos, nos anos 90, no Brasil, né, a gente vai ter um encontro entre diferentes vertentes para interpretar esse conceito geográfico, que é uma vertente que eu vou chamar de uma vertente cultural simbólica. Essa vertente cultural simbólica, ela vai buscar pensar
a região enquanto categoria, vai tomar de empréstimo, né, essa noção, essa nova noção de região, tanto do campo da antropologia cultural, quanto da geografia cultural, e da história e da sociologia interpretativa do Pierre Bourdieu. E aí, as dimensões culturais e simbólicas que vão permitir, né, como um escopo diferente, que vão nos permitir pensar a região ou as regiões. E isso, né, isso se deu, então, do início da década de 90, e nas últimas décadas vem tomando força. O campo, por um lado, pelo campo da geografia cultural, que vai se debruçar sobre as dimensões simbólicas e das memórias do espaço, ou no espaço, para pensar esse mesmo espaço chamado região, e, por outro lado, a dimensão da sociologia interpretativa do Bourdieu, que nos coloca diante da seguinte questão. Bom, para pensar região, primeiro a gente tem que pensar os significados a ela engendrados no tempo. O que é região, senão o produto dos seus significados ao longo do tempo? Significados esses que têm história, né? E que possuem, né? Têm história e que carregam historicidade, carregam representações, carregam diferentes práticas. Aí vou pedir para o Marcelo passar o próximo slide. Então, o escopo da minha fala vem sobretudo, das reflexões que eu construí na minha tese, né, onde eu começo a dialogar. Eu estou pensando o Paraná, minha tese está querendo entender o Paraná no período num espaço num espaço temporal que vai sobretudo desde da sua elevação à província, até meados do século XX. Eu estou querendo entender a construção do Paraná a partir que Paraná é esse que vem sendo construído nas mais diferentes fontes, né? O que é historiografia, o que é literatura de viagem, o que é cartografia, o que os discursos políticos ao longo do tempo vem destacando que é o Paraná, né? Então, nessa preocupação de entender o Paraná enquanto região, né? Enquanto Paraná, enquanto uma categoria construída historicamente, é que eu vou começar esse diálogo com o Pierre Bourdieu, sobretudo através da obra O Poder Simbólico, e nessa obra O Poder Simbólico ele tem um capítulo muito interessante, que é o capítulo 5. Esse capítulo 5 ele chama a atenção para as relações que a gente tem que estabelecer entre região, identidade e representação, para pensar a própria categoria região. Independente, né? E aí o que ele faz? Aí ele lança a mão de uma crítica contundente à geografia, a geografia proposta por Hatzel, né, do 19, que está pensando a região enquanto um espaço neutro, enquanto um lugar onde a história acontece, e ele vai rechaçar essa possibilidade. Ele está rechaçando, ele está tecendo críticas contundentes em relação à possibilidade de pensar a região como a partir dos seus princípios naturais, né, primeiro naturais ou políticos. Está dizendo, a gente precisa avançar nesse sentido. Então, e aí eu peguei aqui uma citação da minha tese, onde eu tomo de empréstimo as categorias, as noções de região de geógrafos, né, de geógrafos, tanto geógrafos da cultura, de historiadores, de sociólogos, né, e aí eu vou trabalhar com Pierre Bourdieu, Roger Chartier, Baxco, com a ideia de imaginário, né, o Michel de Certeau e o Rogério Hasberg, com aquele livro célebre, né, maravilhoso, chamado O Mito da Desterritorialização, né? Então, para pensar o que eu estou propondo, e aí foi muito legal a gente pensar essa fala, porque eu consegui me revisitar, né? Revisitei algumas questões e já vejo que já avancei dessas próprias questões, né? Então, o que eu estou trazendo aqui para a gente conversar? Dizendo que as regiões são produtos históricos. Uma das formas de produzir região historicamente foram aquelas apresentadas pelo César,
né? São produtos históricos, né? Mas que são nascidos de parte de processos de classificação e disputas por divisão. E aí a palavra divisão, ela está de propósito, separada, porque a ideia de divisão, ela conduz a um princípio de descontinuidade. Então, à medida que a gente pode ter regiões entendidas a partir desses de princípios de descontinuidades, a gente tem outros princípios para pensar a região, né? Por isso, acho que o termo região, ao plural, ele cai bem nessa discussão. O que é região, se a gente está pensando em termos de materialidade? E a região é também uma materialidade, né? Mas é também as representações que a gente constrói em relação a essa materialidade e aos sujeitos que habitam num determinado espaço materialidade, né? É espaço fabricado, né? Então, para conversar com a categoria de região, eu entendo que a ideia de espaço, né? O termo espaço, é uma noção, espaço, é uma noção interessante para a gente pensar a ideia de fabricação, né? A região enquanto espaço, sim, mas é espaço fabricado. É um espaço fabricado historicamente, por ações concretas, a exemplo daquelas que, ou projetos políticos, projetos econômicos concretos, né? Tais como apresentado pelo César, né? Mas também por ações concretas de sujeitos. E aí eu tomo de empréstimo a categoria do ser todo, de sujeitos ordinários, de pessoas comuns, né? Mas também por simbologias e discursos, e pelas demais artes do saber. E aí eu só quero fazer um pé de página para retomar que o José Murilo de Carvalho, na célebre obra, né, A Invenção das Almas, quando ele está discutindo o nascimento da República, né, ele vai trabalhar com essas categorias simbólicas, com essas simbologias, né? Ele vai trazer para o leitor a maneira pela qual a República vai construir os seus símbolos, né? Aqueles símbolos que a gente reconhece quando vai falar de um país ou de um estado, né? A bandeira, o hino, o brasão, enfim. Então, pensando a partir esse mirante teórico, né, onde a gente vai ter a contribuição de sociólogos, de historiadores, de antropólogos, de geógrafos, né, para pensar a região ou as regiões não como produto de descontinuidades, né, não como produto de meras divisões políticas ou econômicas, né, mas a região como um conceito, né, e a região, então, como algo que não existe a priori, né? A região, assim como a história, ela não existe a priori. Ela só existe a partir do momento que ela é fabricada, né? Então, as regiões só existem a posteriori. A posteriori de um projeto político, a posteriori de um projeto econômico, a posteriori de um projeto cultural, a posteriori de um projeto historiográfico, e assim por diante. E esses projetos eu vou tentar trazer para vocês ali, exemplificar para vocês a partir de agora. Então, é essa linha de análise, né, que trabalha com a teoria da ação em diálogo com a vertente cultural da geografia e da história, para a gente pensar amplamente essa categoria, né? Então, o que a sociologia, né, contribui, ou veio a contribuir para pensar a região, né? A região é conceito, né, mas é conceito em disputa. Então, as regiões, e aí a gente tem um outro postulado, né, César? As regiões se constroem em disputa, quer sejam em disputas políticas, econômicas, em disputas identitárias. A ideia da região enquanto a minha região, eu e minha região, eu sou paranaense, né? A minha região, eu sou parnanguara, né? Então, quando eu estou falando eu pertenço, eu tô pensando numa categoria região, né? Numa categoria regional. Eu estou construindo essa ideia a partir do meu lugar, não, a minha fala vem de dentro, e como eu falo sobre o lugar que eu habito, é um discurso de região. Né? Então, a região, então, é um discurso, mas é discurso em disputa. Então, uma das coisas interessantes dessa vertente cultural simbólica
que bebe da teoria da ação, do Bourdieu, é o seguinte, como é que a gente vai compreender região, então, né? Para compreender região, o Bourdieu vai dizer assim, olha, a gente tem que compreender primeiro os processos que estão em jogo na construção do objeto região. Né? Então, o que esteve em jogo na construção da cartografia, né, proposta pelo Milton Santos? O que estava em jogo na divisão cartográfica proposta no conceito geográfico proposto pelo Lablac? O que estava em jogo? Quais as disputas entre as escolas geográficas, né, para pensar a região, para pensar essa categoria? Então, isso é uma coisa interessante que eu queria marcar, né, deixar demarcada bem na minha fala, né, para poder contribuir. Bom, para compreender se as regiões só existem a posteriori, né? Então, como é que eu compreendo o processo de construção dessa categoria? A partir da compreensão daquilo que esteve em algum momento em disputa na construção desse próprio objeto, né? E aí, entender os caminhos pelos quais esse objeto em disputa, região, veio se construindo, ele é fundamental. O César demarcou muito bem esses caminhos desde o 19 até agora, nessa cartografia toda, mostrando determinados caminhos, né, de se construir um conceito de região. Mas por quê? Porque a região, vamos pensar a região como a realidade que a gente vai trabalhar, né? Ela é um lugar de luta permanente para definir a sua própria realidade. Né? Então, os discursos geográficos, a cartografia, a política vai estar tentando definir as regiões a partir dessa questão, desse universo de lutas e de disputas, para construir ou para fazer existir ou inexistir algo chamado região. Então, essa é uma questão interessante que eu também queria trazer para vocês, né? Então, o que é região também? É uma realidade criada. Em meio a quê? Em meio a práticas e representações. E aí, quando eu trago a categoria de representações para pensar a região, né, aí eu tô dialogando com a vertente da história cultural, né? O que é a região, então, enquanto uma realidade criada? Como que ela é criada? Ela é criada, ela é produzida, ela é reproduzida, ela é apropriada, né? E ela é produzida novamente. Então, as representações, elas são um conceito-chave dessa vertente interpretativa para entender ou para analisar a região ou as regiões, né? A partir do quê? A partir daquilo que a gente chama de enunciados. Então, diferentes enunciados criam região, né? Os discursos de enunciação criam região. Mais ainda, discursos performativos criam região. E aí, discurso performativo é um conceito do Pierre Bourdieu. O Bourdieu vai dizer o seguinte, a realidade é construída a partir de discursos performativos. Os discursos performativos são aqueles que constroem realidade, são aqueles que são aceitos como verdade. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que o IBGE, a partir de uma cartografia elaborada, essa cartografia a gente pode pensar que é um discurso, é uma prática discursiva que cria uma categoria regional, né, materializada ou expressa onde? Num mapa, por exemplo, né? Então, ainda nessa toada, né, a gente tem que ter claro que diferentes práticas criam regiões, né? E aí entender os caminhos pelos quais as representações identitárias que vão se construindo ou que vão se concebendo ao longo do tempo em relação a um lugar chamado região, isso é uma invenção dos próprios sujeitos, dos grupos, das sociedades. Então, os sujeitos criam regiões, os grupos criam regiões. Então, as regiões também são invenções sociais, né? Por isso, elas não existem a priori, elas são construções sempre a posteriori, né? Mas é fato, né, que existe
quando se vai categorizar uma região, a gente está falando de um conceito e da busca pelo monopólio de um conceito, né? Aí você tem o Ratzel, você tem o Lablac, aí a gente tem Milton Santos, a gente tem, enfim, uma infinidade de autores, né, que a gente pode dizer, bom, eles estão discutindo o conceito, e o Bourdieu vai dizer assim, ó, o conceito está na ordem do dia porque existe uma luta pelo monopólio do conceito. Então, isso é bem interessante também para a gente pensar essa categoria, né? Então, vou pedir para o Marcelo passar o próximo slide. Nessa toada de discutir conceito, né, a região enquanto um conceito, enquanto uma prática fabricada a partir de representações sociais essas que carregam discursos de identidade, a gente pode dizer que existe uma noção, a noção de identidade narrativa pode ajudar bastante a gente entender a região ou as regiões a partir deste postulado da sociologia da ação, né, da geografia humanística e cultural, né? Então, a ideia de identidade narrativa. Então, quando a gente pensa América, né, América do Sul, Brasil, Paraná, Mato Grosso, são categorias, certo? São categorias construídas historicamente, né, que remetem àquele princípio de divisão, né? Você divide, você separa, né? Então, mas quando a gente fala Brasil, Paraná, Paranaguá, esse termo remete, né, àquilo que a gente chama de identidade narrativa. Vem à nossa memória, vem à nossa imaginação, né, imagens, representações daquilo que eu entendo daquilo que vem a ser, né, América, Brasil, Paraná, Paranaguá, né? Então, a noção identidade narrativa, acho que é uma noção visceral aí para a gente pensar a região, que pode contribuir para a gente pensar a região. E aí, nessa identidade narrativa, a gente pode dizer que existem vários lugares, né, lugares de enunciação, que são sempre lugares de luta, certo? Lugares de luta, lugares de disputa. Disputa pelo quê? Pelas próprias enunciações. O que vem a ser Brasil, o que vem a ser Paraná, né, o que vem a ser Paranaguá. Né? Então, são sempre narrativas, né? Essas narrativas do que vem a ser uma região chamada Paraná, uma região chamada Brasil, elas se constroem sempre num campo de disputas. Esse campo de disputa, ele pode estar em vários lugares. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Na ciência, por exemplo, né? A própria geografia, no 19 e no 20, coloca o conceito região em disputa, né? E aí, quando Pierre Bourdieu, lá nos anos 80, chama para si essa discussão, a gente tem um sociólogo também se colocando neste campo de disputa, apresentando uma concepção de região, né? Os geógrafos da cultura, e aí os historiadores, quando resolvem redescobrir, né, resolvem se apropriar deste conceito para discutir ele também, então estão todos enredados num campo científico, a ciência, né, em disputa por uma narrativa, né, por uma narrativa de região. Outros lugares onde a gente pode encontrar identidades narrativas de região é na historiografia. O que é a escrita da história, daquilo que a gente chama de uma cidade, a escrita da história do Brasil, a escrita da história do Paraná, a escrita da história de Paranaguá, né? Ela se dá nesse... que é isso a partir desse postulado? É um lugar de construção de região. A historiografia constrói região a partir das representações colocadas nos seus próprios enunciados historiográficos, né? Então, a historiografia paranaense, a historiografia brasileira, a historiografia rio-grandense do Sul, né? A historiografia, enfim, do Mato Grosso do Sul, é um lugar
de construção, é um lugar de construção de região, porque à medida que resolve, o que se coloca, o que resolve, né, escrever uma história chamada A História do Paraná, está se colocando está construindo uma narrativa, né? Uma narrativa que vai identificar o Paraná, ou a região Paraná, com aquilo que está materializado no livro, né? Mas os projetos políticos, os projetos econômicos, a região está nas artes. A gente vê, a região está nos monumentos, a região está nas memórias, está na literatura, está nos relatos de viagem, a região está na cartografia, nessa cartografia apresentada pelo César e em outros exemplos cartográficos que eu vou colocar aqui. Então, a região está em vários lugares, né? E a região é produto de narrativas, né? Em relação sobre as regiões, são produzidas inúmeras identidades narrativas. Diferentes enunciações vão produzir sentidos para aquilo que a gente vai chamar de região. Essa região que pode ser o Paraná, o Brasil, Paranaguá, né? Essa região que pode ser a Ilha da Cotinga, essa região que pode ser o Valadares, né? Mas a região pode estar nesses diferentes lugares de enunciação, a partir dessa perspectiva sociológica que eu estou trazendo para vocês, mas que é uma perspectiva sociológica que está dialogando com a geografia cultural e com a história cultural e também com a antropologia, certo? Onde é que está a região? Está naquilo que o Michel de Certeau chama nas artes do fazer, né? Então, quem faz a região? Né? Os sujeitos ordinários, né? E aonde está a região? A região pode estar na música, está no jeito de falar, está no jeito de andar, a região está naquilo que as pessoas comem, mas também está na forma como as pessoas se alimentam, na forma como elas utilizam o seu ambiente de vida, né? Então, a região está nesses diferentes lugares de enunciação e em diferentes lugares de práticas. Pode passar, Marcelo, por gentileza? Então, o que a gente tem aqui, né? O que eu trouxe para vocês, nesses exemplos, né? Que os discursos de região, que pode estar na literatura, na historiografia, na geografia, nos projetos políticos, que pode estar nas memórias, né, a região que pode estar nos monumentos, esses discursos sacralizam as regiões. Eles criam regiões, né? E aí, uma outra categoria muito importante para a gente pensar a região a partir dos diferentes lugares de sacralização é o conceito de identidade. E aqui eu tomo de empréstimo o Stuart Hall, onde ele diz que a gente tem que entender que as identidades são construídas dentro de discursos, e esses discursos, ao serem produzidos, divulgados e apropriados, né, eles vão atender a determinados interesses, e por isso eles não são neutros. Né? Mas aí eu complemento, à medida que a gente se apropria dos diferentes discursos de região, a gente constrói sobre eles diferentes significados e delega a essa mesma região que a gente está olhando para ela, né, independente do lugar de onde a gente está olhando, a gente atribui a ela diferentes sentidos. Então, por gentileza, Marcelo, um dos sentidos que a gente pode encontrar para pensar região, o que vão construir região, e aí eu revisitei a minha tese, eu trouxe de empréstimo da minha própria tese um excerto, né, de uma citação do Coelho Júnior, que eu trabalhei só para historicizar para vocês, uma das fontes que eu utilizei na tese foram relatos de viagem, certo? Relatos de viagem do final do 19 até 1938, né? Eu fiz uma compilação de relatos de viagem, de sujeitos que percorreram o Paraná, de Curitiba, né, saindo de Curitiba até Foz do Iguaçu, isso do final do século, aí tanto militares, professores, literatos, enfim, inclusive
trabalhei com um relato de um inspetor do ensino público do Paraná, de 1925, que foi o Pietro César Martinez, e aí esses relatos de viagem me permitiram entender como a região foi interpretada por esses sujeitos. Então, onde é que estava a região para Coelho Júnior? Obra essa que foi, depois o relato foi publicado na coleção brasiliana. E aí ele chega naquilo que eu vou chamar de extremo oeste do Paraná, que é na fronteira internacional entre Guaíra e Foz do Iguaçu, né, na região geográfica de Foz do Iguaçu, e ele diz assim, isso em 46, ali no vale baixo do Iguaçu se confunde com o do Paraná, e desde o povoado, uma ótima situação topográfica, ele está relatando, né? Cascavel, notamos fronteira próxima, invadida e desnacionalizada, pois até os brasileiros raros na região linguajam o castelhano, né? A moeda argentina ou paraguaia, a língua guarani espanhol é o que residia na região. Então, o que a gente tem aqui, né, nesse relato de viagem do Coelho Júnior, que foi publicado pela Brasiliana, né, na coleção Brasiliana? A gente tem uma ideia de região. Que região é essa, dessa fronteira internacional? Ela é uma região que não é Brasil, porque não se fala o brasileiro, não se fala a língua portuguesa. Esse é um lugar desnacionalizado. É essa a ideia de região que traz, né? Aqui reside um vazio de brasilidade. E esse tipo de discurso, muito presente nos relatos de viagem que eu analisei, eles vão fundamentar, em grande parte, o discurso da Marcha para o Oeste, da década de 30. Esse discurso da Marcha para o Oeste, né, propunha o quê? Ocupar os sertões oeste do Brasil, porque supostamente no oeste do Brasil praticamente não tem moradores, e os moradores que lá habitam não são brasileiros. Então, a ideia de região trazida pelo Coelho Júnior vai na mesma linha dos demais viajantes que eu analisei, mas para trazer para vocês, olha, esse é um exemplo, onde é que a gente encontra região? No relato de viagem, aqui tem região, que está falando da população, da gente, está falando da brasilidade ou da não brasilidade, né? Então, o que é região? Aqui a região é um lugar que não existe Brasil, né? Aqui é uma região da falta Brasil aqui nessa região, então é preciso nacionalizar, né? Esse discurso da nacionalização que sustentou o ideário político dos anos 30, né? Sustentou a bandeira da política territorial da Marcha para o Oeste, que é de 38, né? Sustentou aquilo que o Alcir Lenharo vai chamar de ideologia do vazio demográfico, né? Sustentou essa marcha para o Oeste. Por gentileza, Marcelo, o próximo. Aonde que está a região também? A região está em outras categorias, está nos documentos eclesiásticos. E esse documento eclesiástico, eu tomei de empréstimo da minha dissertação de mestrado. Aqui, um pároco, e eu analisei na dissertação de mestrado, um processo de colonização, na época eu chamei de colonização. 6 anos depois, eu atribuí à colonização o termo reocupação, né? Então, né, para entender essa ocupação de um território extremo-oeste do Paraná na década de 50, por parte de companhias colonizadoras de capital privado, né? Eu trabalhei com fontes eclesiásticas, um livro-tombo. O livro-tombo é como se fosse um diário, né? E aí o pároco escreveu em 54 o seguinte: fim de 54, pouca chuva. Já estão aparecendo mineiros e paulistas. Assim, essa colonização que deveria constar de moradores do sul e católicos já está se transformando numa miscelânea de gente e religiões. E adiante ele diz, aqui tudo nos começos. Ele está escrevendo para os seus superiores, né? Aqui tudo nos começos. A igreja, a casa paroquial quase prontas. Mas começou a invasão de paulistas. Ainda bem que não são mamelucos. Os documentos eclesiásticos
esse documento eclesiástico está repleto de um discurso de região, de uma região, né, que se quer construir. Qual é a região, qual é o projeto de região que se quer para essa cidade? É uma cidade que se quer colonizada por aquilo que o pároco está chamando de pessoas boas e católicas, sobretudo sulistas, né? Sulistas, descendentes de ítalo e teuto-brasileiros. Então, nessa fala, não somente está exposta a região que não se quer, né? A identidade regional que não se quer para a cidade, mas também está exposta àquilo que se pretende que seja a cidade, né? Mas a cartografia também é um discurso de região. Pode, por gentileza, Marcelo? E aqui eu só trouxe para ilustrar mesmo, que a cartografia, não necessariamente só a cartografia histórica, mas eu trouxe aqui só para expandir um pouquinho, né, dos exemplos do César e um pouquinho além, para dizer, ó, a cartografia também é um discurso de região. O César já vinha mostrando isso. Mas a cartografia histórica, à medida que nessas cartas de a carta da expedição do Afonso Botelho, lá de 1772, e também o mapa do Paraná, de 1896, eles constroem categorias regionais, tais como a categoria do vazio demográfico. Quando sobretudo na porção oeste, tudo aquilo que não era Curitiba era conhecido como sertão, né? Então, a gente tem nesses mapas, vocês podem acessar esses mapas, eles estão em domínio público, vocês vão encontrar aí as noções de sertão, área ou terra dos botocudos, terra dos caigangue, isso é uma categorização regional, né? Campos de Guarapuava também é uma categorização regional que chama para um conceito de região, né? Por gentileza, Marcelo. Mas aonde que a gente pode encontrar região também? Nas fotografias. As fotografias podem ser vistas como narrativas de região, ou lugares aonde a região é divulgada, né? Não uma fotografia, né? Mas um conjunto de fotografias. E aqui eu também tomei de empréstimo da minha tese, porque eu fiz um escopo dela, foi a análise da historiografia regional extremo-oeste do Paraná, para mostrar como a historiografia como as fotografias que foram trabalhadas nessa historiografia, como que as fotografias constroem discursos de região. E aqui a gente tem eu trouxe 3 imagens, uma de chamada Acampamento em Meia Floresta, da década de 50, para mostrar, olha as famílias chegando, né, desbravando, entre aspas, desbravando o sertão inóspito, trazendo o progresso. Então, a categoria progresso vai estar muito presente nas narrativas historiográficas de região, dessa literatura toda sobre o extremo oeste do Paraná. Tanto que a categoria progresso, ela faz parte, ela está na capa de muitos livros. Ali tem um livro, trouxe a capa de uma obra da história de Toledo. Então, o extremo oeste do Paraná é perfilhado por várias escritas de cidade, né? Então, e cada cidade com cada historiador da cidade, né? Não necessariamente historiadores, mas todo aquele que toma para si a tarefa de escrever essas histórias dessas cidades do extremo oeste do Paraná vão tratar de publicizar, né? Publicizar em imagens a região imaginada, a região idealizada, né? E aqui, nessa historiografia, está muito presente fotos de desmatamento, e o desmatamento aparece como uma coisa muito boa e benéfica para o progresso. Mas é uma historiografia da década de 50. Na década de 50, qual que era o projeto político e econômico? Derrubar a mata para abrir fronteira agrícola, né? E uma fronteira agrícola que continuou sendo aberta 50, 60, 70 e ainda hoje está sendo aberta, né? Por gentileza, Marcelo,
Então, na historiografia, né, não, as fotografias são narrativas de região. A historiografia, ou as escritas de história são narrativas de região, né? Então, e aí eu trabalho com uma categoria que eu vou chamar de a escrita da história regionalista. Regionalista porque é regionalista, como narrativa de região. A história regionalista, né, ela constrói região à medida que constrói seus mitos de região. Um exemplo é a historiografia rio-grandense do Sul, que é o mito do gaúcho herói, né? Quando a gente pensa Rio Grande do Sul, qual a representação que vem à nossa mente? É o churrasco, né? O churrasco, é o gaúcho, né? O gaúcho, tal como ele é representado nos monumentos. Pode passar o seguinte, por gentileza, Marcelo? E aí as tradições inventam regiões, né? Então, se no Rio Grande do Sul, o mito do gaúcho herói, né, cujo Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, fundado em 1920, vai tratar de exacerbar essa imagem mítica e heróica, né, que vai estar materializada lá nos monumentos, e aí o que eu já estou dizendo é que os monumentos também podem trazer discursos de região. E aí o monumento do laçador, né? O monumento do laçador é uma narrativa de região. Quando você olha para ele, você tem o quê? A representação daquele, do gaúcho, né? Ou do tipo rio-grandense do Sul, idealizado no século XIX. Né? E quando a gente fala que os monumentos são narrativas de região, diferentes, além dele, diferentes símbolos, né? Também constroem região. Eu só peguei aqui um exemplo do Paraná, né? O Paraná, a gente tem uma simbologia, né, que constrói a região Paraná. É o pinheiro, é a gralha azul, que mais? É o pinhão, né? E Curitiba, na arquitetura, sobretudo na arquitetura do início do século XX, né, neoclássica, que traz esse ideário positivista, ela vai se consolidar, né, à medida em que se apropria dos chamados símbolos do Paraná, que vão ser construídos no início do século XX, sobretudo a partir do projeto do Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico Paranaense, que é fundado em 1900. Não? Então, em 1900, durante 3 décadas, de 1900, mas, sobretudo, a partir de 1920 até 1930, muitos intelectuais paranaenses e artistas vão tratar de construir e consolidar aquilo que a gente vai reconhecer como símbolos do Paraná. Então, o que eu estou dizendo? Que assim, nessa vertente cultural simbólica, nessa vertente interpretativa de região, a região está na simbologia. As regiões estão nas simbologias. Por isso elas são construções a posteriori, né? Simbologias essas que são construídas sempre como um campo de disputa, embate, em debates, né? Por gentileza, Marcelo. Então, nessa toada, só para exemplificar que a escrita da história regionalista, enquanto uma narrativa de região, como é que ela se construiu no Paraná? Aí a gente poderia fazer só uma live só sobre historiografia paranaense, não é essa a ideia, né? Mas a historiografia paranaense, ela começa em 1889 com o História do Paraná, do Romário Martins. O discurso historiográfico do Romário Martins, ele vai, em 1953... Este livro, História do Paraná, ele vai ser adotado na rede pública do Paraná. É o discurso do Romário Martins. Qual é o escopo dessa historiografia regionalista ou regional? Ou dessa historiografia que infelizmente, a gente demora para se libertar, né? O escopo é a miscigenação positiva do índio romântico e do herói português. Esse é o escopo narrativo dessa edição de 1889. E os africanos? O africano é uma passagem que passou pela nossa formação histórica. E aqui eu peguei uma citaçãozinha dessa edição de 1889, né? O que tem no Paraná? O Paraná vive um progressivo decréscimo percentual dessa população negra. O Paraná
Romário Martins, nessa edição de 89, e as outras edições não mudaram muito, as edições revisadas e ampliadas depois não mudaram muito essas categorias, né? O indígena é visto a partir desse ideário romantizado. Aliás, o Romário Martins tem 2 tipos de indígena na construção dessa região Paraná. Tem o bom selvagem e o mal civilizado. É aquele que não conseguiu, o mal civilizado seria aquele que não conseguiu se adequar ao ideário civilizador branco, né? Então, a escrita da história regionalista passa pela história do Paraná, do Romário Martins. Em 1900, o Instituto Histórico Geográfico Paranaense vai tratar de tomar para si a tarefa de construir um projeto regional identitário. E em 27, o Centro Paranista, e o Romário Martins vai estar, né, ainda na criação do Centro Paranista, vai dizer assim: o que é o Paraná? Qual é o discurso de Paraná? Não queremos a adesão dos incapazes, dos egoístas, né? Quem é que vai participar desse centro paranista para elevar o Paraná perante a nação? Queremos, quem não tiver pelo Paraná uma sincera afeição e não for capaz de um esforço pelo seu progresso, não deve se alistar aos sócios do centro paranista. Aqui a gente tem um discurso de região. Qual é o Paraná que se pretende? É o Paraná do progresso, né? É um Paraná que se quer construir a partir do trabalho, né, de uma ética do trabalho, né, de uma ética fincada no trabalho, uma ética europeia do trabalho, né? Por gentileza, Marcelo. E aí, como exemplo, a historiografia continua reeditando a região. Em 1930, o Brasil Pinheiro Machado vai escrever nos Instantâneos Paraná, no periódico A Ordem, do Rio de Janeiro, que é um periódico extremamente conservador, católico. Ele vai dizer, o Brasil Pinheiro Machado vai dizer, ou poderia afirmar, sem errar muito, que o paranaense não existe. Isso é um discurso de região. Então, à medida que os seus pares, vejam, o que eu estou trazendo para vocês, para a gente recuperar essa ideia de que a região é um espaço de disputa, né? O conceito, região é um conceito em disputa, né? Enquanto que os membros do Instituto Histórico Geográfico do Paraná estão tentando construir, estão dizendo, olha, estão trazendo versões positivas e positivadas do Paraná e de suas gentes, o Brasil Pinheiro Machado vai estar dizendo o seguinte, o paranaense não existe como gaúcho, né? Mais ainda, não existe nem como paulista, que é eloquente, representado na história por gigantescos homens de ação. E aí ele vai adiante dizendo o seguinte, o Paraná é um estado sem relevo humano. Em toda a história do Paraná, nada houve que realmente impressionasse a nacionalidade. E ele está escrevendo numa revista no Rio de Janeiro, ele não está escrevendo aqui nas revistas, na revista Ilustração Paranaense. Por quê? Porque ele não tem espaço, ele está pensando diferente, né? Aí ele diz assim, César, a história e a geografia não tiveram forças para afirmarem Paraná. Então, é um discurso de região, né? Em 53, a região Paraná segue sendo construída a partir de um conceito que o César falou também, que é o conceito de frente pioneira, né? O próprio Brasil Pinheiro Machado, em 53, né, o ano de centenário da independência, né, do Paraná, ele vai estar escrevendo, olha, o Paraná é formado, aí ele está tentando explicar a região Paraná, porque diz, olha, o Paraná não existe uma categoria historiográfica que explique a criação da região Paraná. E ele vai dizer, olha, são diferentes frentes de expansão pioneira que estão criando o Paraná, né? É o Paraná moderno, né? O Paraná tradicional, o Paraná moderno, o Paraná sudoeste e o Paraná oeste e sudoeste. Acrescenta-se essa categoria, a categoria da Maria Cecília Westphalen, que é o Paraná tradicional. Então, o que eu estou chamando a atenção? Que quando a gente se depara com essas categorias geográficas, a gente tem que entender que são categorias também historiográficas, né? Que existe um pensamento científico, um pensamento historiográfico pensando a região Paraná. E aí, em 55, o Wilson Martins vai escrever um livro em comemoração também ao centenário, chamado Um Brasil Diferente. E aqui, gente, na construção da ideia da região Paraná, o Wilson Martins vai dizer o seguinte, se para Romário Martins o indígena era, ou se existia ele, era o bom selvagem ou o mal civilizado,
né, e os negros mal existiam, o Wilson Martins vai dizer o seguinte, ele vai eliminar de vez a participação dos africanos, dos negros, na construção da região Paraná, né, e mesmo os luso-brasileiros vão ficar de lado, né, mas qual que é o escopo historiográfico disso tudo? O Paraná é um estado que se diferencia dos outros estados. E aqui a gente está diante de uma categoria historiográfica e identitária que está mostrando como é que as identidades são construídas. Elas são construídas sempre a partir de nós para o outro, né? O Paraná em relação aos outros estados, né? Qual que é o escopo historiográfico que alimenta a historiografia paranaense até hoje? O escopo historiográfico é o seguinte, o estado do Paraná é diferente dos demais estados. Por quê? Porque nós temos uma formação europeia. Então, independente, e aí uma crítica histórica, independente dos avanços historiográficos, a gente está no século XXI, a historiografia paranaense ainda precisa avançar, né? A gente ainda precisa se libertar desse discurso, né? Esse discurso europeizado, o Paraná é mais europeia das capitais brasileiras, e o Paraná, aliás, Curitiba é a mais europeia das capitais brasileiras, e o Paraná, por sua vez, é o mais europeizado, e portanto, né, é mais europeizado dos estados do país. Então, a gente está diante de um discurso de região. A partir do quê? A partir de que lugar? Da historiografia. Mas o discurso de região, ela pode estar em vários lugares, e foi isso que eu quis apresentar para vocês. Um deles é a historiografia, né? Só um deles é a historiografia, né? Então, e a historiografia passa, né, desde de uma afirmação, né, tímida, né, dizer, timidamente os negros estiveram aqui, até o apagamento. Então, a gente pode dizer que a historiografia paranaense, essa que se consolida, né, chamada, essa consolidada, ela é uma historiografia que veio branqueando essa região Paraná, né. Então, nessa toada, né, o que a gente tem, qual que é o nosso desafio? E para encerrar, né, Marcelo, pode passar o último slide, qual é o nosso desafio? É buscar sempre buscar lugares teóricos para a gente poder refletir região. O outro desafio é entender que os significados das regiões, eles são são produzidos, e como ele é produzido, ele é sempre a partir de um campo de disputas. É sempre um campo de disputas, né? Então, nesse sentido, quando a gente está pensando em história regional, né? História regional, história do Brasil, história do Paraná, história de Santa Catarina, a gente tem que superar aquilo que a gente chama de regionalismos. Superar os regionalismos, né? Porque superar os regionalismos requer a gente se distanciar, né? E escrever, se a gente quiser escrever, por exemplo, como é que esse distanciamento se dá? Se eu quiser escrever, por exemplo, eu nasci em Paranaguá, eu sou daqui, aquela coisa toda. Mas eu quero escrever sobre Paranaguá, né, sobre um tema de Paranaguá, eu tenho que ter a capacidade teórica e historiográfica de me distanciar do discurso regionalista e olhar para Paranaguá, ou olhar para a região Paranaguá, olhar para o Paraná como um historiador de região, e não como um historiador da região. Vocês perceberam a diferença que dá? Historiador de região e historiador da região. Porque senão a gente corre o sério perigo de fazer da nossa história uma bandeira, né? Levantar a bandeira da importância da minha região, pobrezinha da minha região, dos monumentos da minha região que não são valorizados. A gente corre esse perigo de cair no discurso regionalista, né? Por quê? Porque assim como a história, né, as regiões não existem a priori. Aqui eu recupero aquele escopo inicial, né? As regiões não existem a priori, elas são construções enredadas,
num universo de disputas. A historiográfica é só um deles. Eu acho que é isso. Por hora, acho que falei demais. 6h35. Obrigado pela paciência, gente. Acho que a gente pode abrir para conversa, para o debate, César, para uma troca de ideias. Lili, por que você acha que levantar a bandeira de uma história regional não é bom? Quando eu falo de levantar a bandeira de uma história regional, eu estou falando assim, que eu chamo de o discurso da bandeira, o discurso apaixonado, né? Porque aí eu corro o risco de não falar como um historiador que está pensando região. Eu corro o risco de falar como alguém que faz deste torrão, né, a minha causa política, a minha bandeira. E aí eu começo a me aproximar muito com outro campo, que é o campo da memória, que é importante, mas é um campo diferente, né? Porque quando a gente fala em academia, o discurso acadêmico, ele tem um outro lugar de fala, né? Então, pensar a região, né, a partir de categorias, né, dessas categorias conceituais, teóricas, epistemológicas, claro, com todo o envolvimento que a gente tem que ter, porque senão a gente não escreve história, se a gente não se envolve com ela, né? Mas com um distanciamento romântico necessário. Por isso que a gente não deve, que eu falo sempre mesmo, a gente não deve levantar a bandeira. Se eu pegar por exemplo, qualquer objeto que eu estou pesquisando, né? Eu pegar e levantar a bandeira e dizer, e levar isso como uma causa para ser e tomar, né? Tomar esse discurso, tomar esse objeto como uma causa própria, né? Eu deixo de fazer história de região e passo a fazer história regionalista. A história regionalista é aquela que está fundada nos mitos, o gaúcho herói, né? O mito do gaúcho herói, ele é recuperado da obra de Simões Lopes Neto, né? E aí vai ser inventado. A grande invenção da historiografia rio-grandense do Sul é a personificação do gaúcho herói. É por isso que se levantar como bandeira faz outra coisa, né? Entendi. Obrigado, Lili. Lili, eu estava pensando aqui, enquanto você falava, enquanto César falava, primeiro, nessa questão da história regionalista, muito no que a gente chamava de memorialistas, né? Os autores locais que escrevem essas histórias que ficam como as grandes histórias a respeito da região. E que produzem também a ideia de região dentro de si. E mais uma coisa que eu me lembrei, e aí eu me lembrei, claro, daquele trabalho que eu fiz quando você era minha professora lá no 3º ano, de ir né, conversar com esse pessoal, com esses memorialistas e produzir material, né? Me lembro muito dos autores que nós conhecemos na época e como eles defendiam, de fato, essa ideia, né, de uma grandiosidade regional, né, e dos mitos fundadores e como isso constituía uma identidade local bastante grandiosa, né, a ideia da grandiosidade o tempo todo. Uhum. E me lembrei também de uma fala do professor Durval Muniz Albuquerque Júnior, em que ele discutia a ideia de região como sentimento também, né? E a região como uma invenção do tempo, da memória, porque a gente também produz a região no nosso tempo presente, uma região que a gente conviveu no passado, por exemplo, né? E nós acabamos idealizando isso, né? Nós construímos uma região cristalizada e idealizada que de fato não existe, né? Uma experiência humana. E ele falava muito do nordestino, né? Que o nordestino que sai do Nordeste e vai a São Paulo, e depois ele fica falando, porque na minha terra o luar é mais bonito, porque na minha terra as cantigas são mais belas, na minha terra a comida é mais gostosa. E quando ele volta para a terra dele, aquela terra que ele idealizava, ela não existe, né? Ou ela nunca existiu, ou ela não existe mais, porque ela não está cristalizada. Né? Essas discussões.
Nossa, pode falar. Bacana, Cat, que bom, que boa lembrança, né? Mas também não fica contando aí para todo mundo, né? A minha atividade, claro, né? Mas que legal, Cat, fiquei super feliz, de fato, foi uma disciplina de historiografia brasileira, né? E aí a ideia era conhecer essa historiografia consagrada, né, como Guarapuava, né, então os acadêmicos fizeram entrevistas com os historiadores consagrados da cidade, né, e aí foi bem perceptível essa questão da bandeira, né, e aí a questão da identidade, né, os mitos que se constrói do lugar, isso tudo, e aí o que é interessante é que isso tudo vai alimentando, né, a cidade se alimenta disso, né, desse tipo de discurso, que é um discurso legítimo, né, no campo em que ele habita, né, e é tão legítimo porque também é legitimado pelos pares, né, porque o discurso para existir ele tem que ser legitimado. E aí o Durval, né, Cat, ele tem um texto muito bacana chamado Região Objeto em Fuga, né, ele vai muito na literatura nesse texto, né, vai focar na literatura. Tu trabalhou com Chopinzinho, né? Vai focar na literatura. E aqui eu posso pegar um conceito do Bourdieu, que é o conceito de hábitos, né? O hábitos, o que é o hábitos, né? O hábitos é aquilo que o sujeito... o hábitos está nas práticas dos sujeitos, né? O hábitos identitário, para eu conhecer o hábitos identitário, eu tenho que entender não só o que o sujeito ou que o grupo come, mas como ele come. Não só a roupa que ele veste, né, mas como e os lugares, né, aonde ele se veste para ir, né, desse ou daquela maneira, né, então entender essas práticas para entender região, né, mas é isso aí, é importante, acho que essa é uma discussão interessante, né. Lili, tem uma pergunta do Marcos ali sobre a historiografia do Paraná. Eu não abri no o chat. Uhum. Antes de vir morar em Paraná, durante anos ouvi falar de Curitiba nas propagandas governamentais, isso, pelo Brasil, há pouco a nada se fala do Estado. Quanto desse silêncio estaria ligado às questões historiográficas levantadas, qual seja a ausência de grandes realizações humanas, e quanto estaria ligado à busca da europeização? Eu acho que... Marcos, a gente tem aí, sobretudo a partir dos anos 90, né, com o Lerner, e aí o César pode me ajudar também, a gente tem um projeto de construção de uma imagem de Paraná, né, para o Brasil, né, então, e aí, e a sensação que se dá é exatamente essa, que o Paraná é Curitiba, né, mas quanto a essa questão da historiografia, essa ideia da europeização, né? Então, isso está muito marcado na historiografia paranaense, mas também nos monumentos erigidos ao europeu pelo Paraná fora, e na historiografia. Se a gente pegar, por exemplo, uma obra, o Rui Wachowski, que é um historiador paranaense conhecido aí dos anos 70, né? O Rui Wachowski, num dos livros de história do Paraná dele, o Paraná, enfim, que ele está falando da imigração... desculpa. Mas lá no capítulo que ele está discutindo a formação cultural do Estado, e aí ele começa, né? Alemães, alemães, italianos, poloneses, ucranianos, e aí outros. E outros. Os outros são outros, quer dizer, quem constrói o Paraná, né? Quem constrói? Esses outros que são os indígenas, os negros, eles são apagados dessa historiografia, né? E de muitos marcos, muitos monumentos em Curitiba também, né? Você falou do Lerner, né, Lili? Ele saiu divulgando Curitiba e o transporte integrado de Curitiba com a região metropolitana foi invejado por muitas cidades, né, grandes de fora do país até. Né? O Lerner levou esse modelo de integração Brasil afora.
Então, era um momento mesmo de projetar o Paraná aí nessa imagem, né, nacional e até internacional. Isso, e nos anos 60, esse projeto de construir um Paraná para o Brasil, uma imagem do Paraná, uma imagem de região Paraná para o Brasil, a gente tem a categoria os marcos do progresso, né, dos anos 60, aí com Bento Munhoz da Rocha, né, e a gente tem os anos 60, né, marca esse Paraná Progresso, Paraná do Progresso, né, e aí os anos 90 continua o progresso, né, esse eixo do progresso continua, mas a partir de outras categorias aí, né, de outras... O Paraná Agrícola vai caindo, né, com a chegada das grandes empresas multinacionais e tal, o Paraná Agrícola começa a cair e começa a dar lugar à industrialização também, né, vai ter uma mescla, né, de indústria com agricultura, não se abandona a agricultura, mas cresce muito a atividade industrial. Porque supostamente o Paraná deixou de ser vazio demográfico a oeste. Porque até os anos 30, 40, tudo aquilo que era além, né, basicamente, eu vou generalizar, tudo aquilo que era a oeste de Ponta Grossa, a oeste era vazio demográfico. Tanto é que o programa da Marcha pro Oeste, do Getúlio Vargas, que cria, né, que incentiva a venda de terras de pequenas propriedades policultoras e mão de obra familiar, é que vai implementar esses projetos coloniais dos anos 50 no oeste do Paraná, né? E aí a propaganda vai ser maciça, mas faz propaganda de terra para todo mundo? Não, faz propaganda de terra no púlpito da igreja, né, para os católicos ou para os luteranos, para os alemães ou para os italianos, e aí a gente vai ter, né, de diferentes regiões construídas naquilo que a gente pode chamar de região oeste do Paraná, né? Você tem cidades ali que são marcadamente de tradição, entre aspas, italiana e católica, e outras de, entre aspas, tradição alemã e luterana. Mas isso é projeto político de construção de região, né? Que à medida que vai construindo cidade, vai fazendo o quê? Vai expulsando indígena, vai expulsando aquele morador pobre que falava castelhano e guarani lá do oeste do Paraná. Esse vai ser apagado da historiografia. Né? A Cat trabalhou com Chopinzinho. Professora. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode. É a Thalita. Oi, Thalita. Eu queria falar sobre uma coisa que eu e a Carla, a gente sempre fica se questionando, né? Porque, principalmente por eu ser de outra região, né? E o que marca são as diferenças regionais e o quanto que, às vezes, assim... Aí eu comecei a questionar sobre a questão de não ter a sensação de não ter uma presença imigrante. Só que quando eu começo a pensar, a minha melhor amiga é descendente italiano, só que isso não é assunto. Isso não é dentro da construção. A sensação que eu tenho, assim, hoje, com um olhar diferente do que eu tinha antes, né? A sensação que eu tenho é que eu não sei se isso aconteceu, mas a sensação que eu tenho é que eles construíram um projeto político pensando Minas, nosso país, Minas, né, professor Zé? Minas enquanto uma identidade que, assim, se você chega numa roda e você fala assim, em uma roda de meus amigos, você fala assim, eu sou descendente italiano, todo mundo vai rir da sua cara e vai falar, nasceu no Brasil, tem 10 anos e tá falando com essa palhaçada. Então, isso vira chacota entre as pessoas. Então, quem é descendente de qualquer coisa nem fala que é. Às vezes até tira lá o passaporte e tal, mas nem fala. Eles falam assim, você conseguiu o passaporte? Porque eu tenho descendente. Isso não é um assunto, né? Ao mesmo tempo, eu estava assistindo um documentário de história da alimentação e nesse documentário tinha vários historiadores e tal, e tinha uma mulher de Goiás revoltada, falando que que Minas fez um projeto político na década de 50 e roubaram o pão de queijo para Minas Gerais, e que o pão de queijo também é
de Goiás. Aí eu falei, gente, que interessante isso, né? Se construir uma ideia de Minas, né, diferente, né? E também é um projeto construído. Sim. O quanto tudo isso, aí você falando tudo isso, veio no meio dessas minhas locubrações na minha cabeça, assim, sobre Minas e sobre essas diferenças por eu ter morado em outro estado. Sim, Thalita. E aí, essa celeuma do pão de queijo coloca a gente diante daquilo que o Bourdieu chama de disputas, né? As regiões são construídas sempre em disputas, né? Que vamos pensar o barreado, né? Barreado é da onde? Bom, o que isso vai mudar no IDH? O que isso muda no IDH, né? Se o barreado ele é original daqui ou dali, o IDH não muda, mas muda para um projeto de identidade, né? Então essa tua fala é legal, porque coloca a gente diante dessas, das marcas que a sociedade vai criando, né? Criando seus produtos culturais, né? É o pão de queijo, é o barreado, é o churrasco, é a chula, né? Enfim, vai criando seus produtos culturais, e esses produtos culturais, eles falam de região, porque à medida que eles falam de região, por que eles falam de região? Porque eles falam de identidade, e as identidades são sempre construídas em disputa, né? Elas estão sempre em disputa. Quando se fala o eu identitário, você pensa esse eu a partir do eu em contraponto com o outro, né? É o Paraná, ou é a identidade paranaense, em contraponto à identidade do Rio Grande do Sul. Então, assim, sempre... As identidades estão sempre em disputa, né? Por definição daquilo que a gente chama dos mitos de origem, né? É sempre uma busca para definir os seus mitos de origem. E à medida que define e que finca os seus marcos de origem, aí diz assim, não, aqui nós temos uma identidade. Só que a gente esquece que as identidades, elas não têm a mesma solidez que uma rocha. E isso não sou eu que falo, é o Bauman, né, Carla? As identidades, elas não têm a mesma solidez que uma rocha. Né? Elas podem se apresentar na nossa porta como um projeto político que nos é dado, né? Mas elas também podem ser construídas a partir daquilo que o Certeau chama das práticas ordinárias, né? Então, é bem interessante, né? O tema, quando se fala de região, acho que a categoria identidade é bem bacana para pensar tudo isso, ou identidades, no plural, né? Né, César? Isso aí, Lili. Eu acho que o neurônio que você guarda, as bibliografias, faltou para mim. Não sei como é que cabe tanta bibliografia nessa cabeça, misericórdia. Parabéns. Que bom. Não, que nada, César, que nada. Só estou retomando, me revisitando um pouquinho. Mais alguma coisa, gente? Ou encerramos, Lili? Acho que sim, né? No mais, assim, a gente tentou contribuir, né, trazer, assim, levantar umas questões, né, a ideia não é fechar, amarrar um conceito fechado, até porque a gente procurou mostrar aqui que a região, né, ela tem, as regiões têm uma história e são construídas a partir de uma série de práticas, né, dentre elas as práticas de representações identitárias, né, ou as práticas políticas, as práticas historiográficas, né, as diferentes práticas culturais, não só aquelas que nos são colocadas, né, mas aquelas que a gente constrói cotidianamente, né. Isso mesmo. Obrigada, gente. Liliane, são 18h54, temos 51 pessoas, que coisa boa, hein? Agradeço. Vamos liberar esse povo, né, coitados? Vamos liberá-los. César, eu te agradeço muito pela parceria, muito bacana trabalhar contigo. Aprendi pra caramba também, não pensa que não, aprendi pra caramba. Isso me deu muita aula, ele fez eu estudar muito. Obrigado, Lili, obrigado a você. Obrigado aos colegas.
os nossos colegas que estão aí, Vistuba, Letícia, Joacir, Ket, Marcelo, José, né, um agradecimento especial de coração ao Marcelo, né, por toda essa logística que ele facilita a vida da gente, né, então, Marcelo, brigadão mesmo pela tua disposição, tá, disponibilidade e disposição de ajudar os colegas aqui, pobres em tecnologia, né, então, brigadão mesmo. E obrigado aos alunos, né, os nossos queridos alunos que estão aí, 50 pessoas, né, até essa hora, olha, guerreiros, obrigado. Faço minhas as palavras do César. Um beijo a todos.